Olá, meus alunos. Bem-vindo a mais uma aula sobre aula de produção de texto e hoje nós iremos abordar sobre o gênero redação oficial. Esse gênero, ele está muito ligado às regras de gramática normativa. Por isso que ele fala o seguinte, que é todo ato normativo e toda comunicação do poder público deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. O que isso quer dizer? Que esse gênero, ele é padronizado, ele requer normas, por isso que ele fala que é um ato normativo, e essas normas, elas devem se caracterizar da seguinte forma: nada de primeira pessoa, você deve utilizar a linguagem formal da língua, deve ser objetivo, deve ser formal e ainda deve ser uniforme, quer dizer que é única. As peculiaridades da redação oficial. Primeiro, a impessoalidade, como eu já havia falado, a impessoalidade é quando você não coloca o seu ponto de vista lá naquele texto. Por ele ser um texto objetivo, aqui não vai requerer você usar a primeira pessoa, e sim a terceira pessoa. A linguagem. A linguagem, ela deve seguir o uso padrão culto da língua. Padrão culto é aquele em que se observa as regras da gramática formal, né? Se emprega um vocábulo comum ao conjunto dos usuários do idioma, a obrigatoriedade do uso padrão culto da redação oficial. Então, o que acontece? E a linguagem teórica deve ser empregada apenas em situações que a exijam. Então, o que isso quer dizer? Que não tem como você fugir nesse gênero da linguagem formal, da norma culta, daquelas regrinhas gramaticais que vocês estudam lá em língua portuguesa. Formalidade. Essa formalidade ela vai ser adquirida a partir do momento que você usa a linguagem padrão. Você usando a linguagem padrão, aquelas normas gramaticais, você já vai alcançar essa formalidade. Padronização. A clareza da digitação, o uso de papéis uniformes e a correta diagramação do texto são indispensáveis à padronização. Então, nos escritórios, nos órgãos públicos, eles já têm as folhas padronizadas para você mandar um ofício, uma declaração, um requerimento. Então, por isso que ele fala que é padronizado, porque lá na hora de digitar tem os padrões que são estabelecidos pela ABNT, tá? Que são as normas técnicas, ok? Concisão. O que é a concisão? É basicamente a economia linguística. O que isso quer dizer? Você tem que saber separar o que é importante do que não é tão importante. Ou seja, as ideias fundamentais você vai separar das ideias secundárias. Porque como esse texto tem que ser conciso, tem que ser enxuto, tem que ser objetivo, então você vai ter que abrir mão das coisas secundárias. Por isso, concisão é isso, é você usar as palavras objetivamente. Clareza. Como que eu vou ter um texto claro? Para você ter um texto claro, você tem que seguir as características anteriores, como a impessoalidade, o uso da língua padrão, né, a norma culta, e a formalidade na padronização, que possibilita, né? Isso vai possibilitar que você tenha um texto claro, e ainda a concisão, que é a linguagem mais objetiva. Para você produzir essas cartas oficiais, é necessário você utilizar pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento adequados, claro, a cada situação, tá? Então, os pronomes de tratamento, ele apresenta certas peculiaridades. Embora refiram à segunda pessoa, você sempre vai concordar ele com a terceira pessoa, que a gente vai ver nos exemplos futuros.
Aí eu tenho um exemplo aí, ó. Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento que você pode usar para o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Então, vamos supor que você vai mandar uma carta para o Presidente da República, para o governador, para o prefeito. Então, você vai usar Vossa Excelência, porque esses três cargos aí são do Poder Executivo. Lá no Poder Legislativo, que são os deputados federais, estaduais, vereadores, você também vai utilizar a Vossa Excelência se por acaso você for mandar um documento para alguém que ocupa um cargo dentro de um desses poderes, tá? E para os juízes também. No envelope de endereçamento, também segue-se uma formalidade. Eu coloquei até o exemplo aí, ó. A Sua Excelência, o Senhor. Aí embaixo disso aí você coloca o nome da pessoa, né? Abaixo você coloca o cargo que ele ocupa, o CEP do local onde ele está e a cidade e o estado, ok? Aí eu coloquei mais alguns pronomes aí, como Vossa Santidade, Vossa Senhoria, que é usado para outras autoridades que não seja do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Vossa Magnificência, né, que é usado para reitores de universidade. Vossa Santidade para o Papa, Vossa Eminência, né, para os cardeais, que é um cargo da igreja, Vossa Eminência, né, também para cardeais ou Reverendíssima, para arcebispos e bispos, e Vossa Referência, usado para os demais sacerdotes, e assim como outros, né? Aí, no final depois que você já seguiu o padrão, o finalzinho você vai fazer o quê? Vai ter um espaço lá para assinatura de quem tá mandando a carta. E embaixo vai ter o nome da pessoa digitada e logo abaixo o cargo que ela ocupa. O exemplo aí, ó, espaço para assinatura, aí o nome, né, que é digitado e o cargo, no caso aqui, é chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Aqui eu coloquei alguns pronomes para vocês, tá? Aí aqui, Vossa Majestade Imperial, Vossa Alteza, Vossa Onipotência, Vossa Santidade, Vossa Paternidade, Vossa Eminência, Vossa Reverendíssimo, Vossa Magnificência, Vossa Excelência, Meritíssimo, Vossa Senhoria, Senhor, Senhorita e você. Logo do lado eu coloquei as abreviaturas, né, de cada um, lembrando como eu já falei, abreviaturas, as abreviaturas, elas têm um padrão também. Você não pode inventar, não, eu acho que é assim que abrevia a palavra. Não, na nossa gramática tem um espaço reservado para essas abreviaturas que são padronizadas também. Então, quem gosta de abreviar palavras, eu sugiro que dê uma olhada nas regras gramaticais, né? Vocês têm hoje um celular. Antigamente a gente tinha que olhar em vários livros, procurar um livro que falava sobre aquilo. Hoje vocês têm o Google aí, né? E outros aplicativos aí que ajudam você nessa busca. Mas para ter essa busca tem que ter a curiosidade, né? E a vontade de aprender, claro. Aí logo depois aí no quadro tem a explicação para que serve cada um, para quem que você vai usar cada um desses pronomes, tá? É importante vocês estar olhando aquele slide que eu passei na última aula para vocês. Aqui eu coloquei alguns exemplos de cartas oficiais. Não vou ler porque eu já li na aula, mas vocês também têm um slide para olhar. Mas eu quero que vocês observem a padronização da folha, né? Observa lá que tem a cidade. Esse número como eu falei que é padronizado, geralmente nos escritórios já vai vir com o número, né? Aí o nome da cidade, a data, tem que escrever o mês, ao invés de colocar do 3, você coloca de março, né, 2000. Aí, digníssimo senhor, aqui é onde você vai usar o pronome de tratamento, e aí você vai dizer o cargo que ele ocupa ou o nome dele, né? Aí vem com a cartinha sua mesmo, que é o objetivo do texto, lembrando que objetivo, é enxuto, nada de coisas que não tem importância. E no final, uma despedida formal, nada de abraços, beijos. Observa que ele colocou aí, ó, com os meus maiores respeitos e considerações. Aí ele assinou no próprio cunho, embaixo está digitado e embaixo o cargo que ele ocupa, certo? Aqui tem outro exemplo de carta oficial, tem mais um, tem mais um, tem mais um. E aí eu vou finalizar com a seguinte frase: não era o que eu queria,
mas talvez fosse o que eu precisava. Como eu já falei isso na aula, às vezes acontece coisas na vida da gente que nós nos questionamos. Ai, será que tinha que ser assim? Às vezes ficamos revoltados. Tem gente que se revolta até com o próprio Deus, mas lá na frente você vai perceber que talvez aquilo ali era para ter sido daquele jeito, foi o melhor, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.